Boa tarde a todos, eu sou Felipe Vasconcelos, eu vou apresentar para vocês hoje o trabalho Uma metodologia baseada em algoritmo genético para a priorização de inspeções em concessionárias de distribuição de energia elétrica. A agenda da apresentação de hoje, ela vai começar com uma pequena contextualização e se desenvolve até as lições aprendidas durante esse projeto. A respeito do projeto, é importante frisar que ele trata-se do resultado de um projeto de P&D ANEEL, que foi feito junto à EDP, tanto a EDP São Paulo quanto a EDP Espírito Santo, onde a gente consegue ver que a área de concessão da própria empresa, ela é considerável, onde a gente tem aproximadamente, fazendo a soma de São Paulo e Espírito Santo, uma área de 50.000 quilômetros quadrados. Então, como a gente está tratando de um trabalho de inspeção, isso é um fator muito relevante, justamente para fazer a alocação das equipes, tanto para fazer a inspeção do tipo visual, quanto para fazer a inspeção do tipo termográfica. Então, esse trabalho vai focar majoritariamente nesses dois tipos de inspeção. Quais foram as premissas que nós adotamos? Sempre fazer a utilização nas simulações e todo o desenvolvimento do projeto de redes reais, considerando todas as suas complexidades. Fazer a interface com os sistemas legados da empresa, então a gente está falando de sistemas ERP, SCADA, GIS e OMS. Então todos esses sistemas, a gente vai ver aqui que eles foram utilizados, todos os dados foram exportados para poder executar a metodologia que é proposta nessa pesquisa, de modo em que a gente faça um processamento dessa extensa massa de dados. Então, qual que é a descrição do nosso problema? A gente observou que muitas concessionárias de energia, elas desenvolvem os seus planejamentos de inspeção muito baseados em experiência de engenheiros e metodologias que envolvem parâmetros subjetivos e técnicos na escolha da alocação dessas equipes. E a gente sabe que, nesse cenário, a gente tem uma restrição de pessoal para a inspeção de toda a área de concessão. Isso justamente está atrelado principalmente à restrição orçamentária que ela é atribuída para esse tipo de atividade. Então, qual que é a consequência? É importante que a gente faça bom uso do recurso que a gente tem disponível, que é justamente a priorização da inspeção. Na nossa proposta, então, a gente fez o desenvolvimento de 3 índices de mérito que vão ser considerados justamente para auxiliar esses engenheiros na tomada de decisão. O primeiro deles é o índice de mérito físico, segundo, o índice de mérito operacional, e um terceiro é um índice de mérito de contingência. Então, a gente pode observar que o primeiro índice de mérito está principalmente relacionado à densidade de carga. Então, tentar alocar as equipes sempre para regiões que têm bastante densidade de carga, prioritariamente. Segundo ponto, fazendo uma análise de fluxo de potência, alocar equipes para inspecionar regiões que têm problemas de violação de tensão ou de sobrecarga. E no terceiro ponto, também alocar as equipes para regiões que têm muito problema de desenergização ou então de falhas sistêmicas. Então, os atributos básicos que a gente precisou importar são número de consumidores, total de energia consumida, fazer o processamento de violação de tensão e sobrecargas, e também atributos como consumidor interrompido, consumidor hora interrompido, energia não distribuída e número de interrupções. Então, na nossa proposta, a gente fez a aquisição desses dados dos sistemas legados. Então, no ERP particularmente, também a gente fez a importação das notas de inspeção. Elas são utilizadas na análise do planejamento da inspeção. Foi incorporado também os dados do sistema SCADA, particularmente o carregamento do sistema, dados do GIS, com destaque à topologia das redes de distribuição, e do OMS com o histórico de ocorrências. Então, fazendo a importação desses dados, a gente faz a simulação das inspeções, fazendo a produção desses índices de mérito. Então, a gente produz uma tabela onde a gente consegue ranquear segmentos de rede que são mais prioritários e segmentos de rede que são menos prioritários. E daí a gente já consegue fazer algumas estimativas de benefícios. Com essas estimativas de benefícios, a gente ainda não é capaz de fazer um planejamento otimizado do despacho das equipes para inspeção. Então, aí entra a necessidade de um algoritmo de otimização. Ele vai fazer aquele ranqueamento e vai correlacionar também
com o tamanho desses alimentadores, dessas parcelas de alimentadores em que eles foram divididos. Nesse trabalho, a gente faz uma definição que a gente chama de metablocos. Então, essas parcelas, elas são denominadas de metablocos, e a otimização justamente vai selecionar os metablocos mais prioritários para inspeção. Então, como resultado final, a gente tem esse agendamento de inspeções. Desculpa. No nosso estudo de caso, então, a gente pegou uma pequena parcela de uma rede municipal, onde a gente tem 8 alimentadores primários, e o que é importante observar são as características que nós extraímos desses alimentadores. Então, observem: comprimento da rede, megawatt-hora médio diário, número de consumidores, a estratégia que foi utilizada para segmentar cada alimentador em metablocos. Então, a gente consegue ver, por exemplo, para o alimentador A, que está aqui mais na parte superior da nossa malha, a gente segmentou ela em 21 segmentos. Então, no próprio artigo, a gente ressalta todas as regras que são utilizadas. Vale ressaltar que essas regras, elas são genéricas, ela pode ser aplicada para qualquer rede no mundo, e também o número de interrupções. E qual é a restrição que a gente tem para esse problema? Então, o número de equipes disponíveis. Foram consideradas 3 equipes somente, cuja capacidade de inspeção é de 25 km por dia para áreas urbanas e 17 km por dia para áreas rurais. E foi considerado um intervalo de tempo de 1 dia e meio para a simplificação da análise que está sendo mostrada aqui na apresentação de hoje. Quais são as lições que a gente conseguiu aprender com a utilização dessa metodologia, ou então quando a gente usa muitos critérios de subjetividade, por exemplo, de alocar as equipes majoritariamente para as áreas que têm muito problema de desenergização. Então, a gente consegue resumir isso a custo de oportunidade. Então, a gente fez um cenário considerando se as equipes tivessem uma capacidade de inspecionar 70% da rede ao longo do ano. Então, na figura da esquerda, a gente tem a metodologia proposta, e na figura da direita, a gente tem uma metodologia pautada majoritariamente para priorizar regiões com alto número de interrupção. E a gente consegue ver esse custo de oportunidade justamente nesses números que foram destacados na nossa curva. Nossa curva ela é de índice de mérito por comprimento de linha coberta. Então, em 70%, a gente consegue ver que com a metodologia proposta, a gente cobre aproximadamente 98% da rede que apresenta problemas de tensão ou de sobrecarga, 94% da rede relacionada à densidade de carga, enquanto que a gente está cobrindo 83% de todos os problemas relacionados a interrupções. Então, quando a gente olha a outra figura, a gente vê que esse número ele cresce muito pouco. Ele vai de 83% para 85% ao número de interrupções. Em contrapartida, ele perde consideravelmente no quesito densidade de carga e no quesito problemas operacionais. Quais são as considerações que a gente pode destacar, então? Então, a respeito de planejamento de rede de inspeção, é importante a gente destacar ferramentas que auxiliem esses engenheiros na tomada de decisão e, de preferência, que sejam centralizadas com o planejamento da manutenção, utilizando algoritmos de inteligência artificial, majoritariamente para encontrar soluções de boa qualidade. Então, a gente inclui uma metodologia robusta, que justamente tem o objetivo de promover maior confiabilidade da rede de distribuição, de modo em que a gente tem como benefício otimizar CAPEX e OPEX, ao mesmo tempo em que a gente está atendendo todos os requisitos de confiabilidade da rede. Em virtude disso, então, tem oportunidades de melhorar os índices de qualidade de serviço, tais como DEC, FEC, DIC, FIC, dentre outros. E todo esse trabalho ele foi montado completamente aderente ao cenário regulatório do setor elétrico brasileiro. Agradeço a atenção de todos vocês. Sou pesquisador do ENERC, que faz parte da Universidade de São Paulo, e fico aqui à disposição para as dúvidas. Obrigado.